Olá, boa noite a todos. Bem-vindo a mais um estudo do GED, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita. No YouTube, basta digitar GED Espiritismo Brasil. Teremos a maior alegria de ter você ali nos seguindo e acompanhando as nossas atividades. Como sempre aqui, estou acompanhado dos meus amigos, Carlos Luz, que vai ser o expositor de hoje, o Paulo Lodi e o Norberto Simonetti. Todos lá de Bauru, olha só, em maioria. Maravilha, maravilha. Agradecer a todos que estão nos acompanhando e desejando a todos que a paz e a luz do Mestre Jesus estejam sempre conosco. Hoje o tema será a aura. Explorarmos um pouco e sempre deixando claro, não estamos aqui para trazer a verdade absoluta. Estamos aqui para estudar e aprender junto com vocês. Um pouco de luz, um pouco de conhecimento dentro das obras doutrinárias e principalmente das obras básicas do nosso querido Allan Kardec. Carlos, com você, fique à vontade, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado aí, Paulo, obrigado a todos os colegas e aos que nos assistem. O tema de hoje é a aura. Ela é um tema bastante interessante. A gente vê que nas pinturas que tem as imagens dos santos, aparece uma auréola na cabeça, né? E aquilo ali é uma representação do que seria uma parte da aura. As pessoas que têm sensibilidade, as pessoas que têm percepção da realidade espiritual, elas têm a percepção, então, de uma aura, a visão de uma faixa luminosa que contorna o corpo das pessoas. Muitas vezes essa aura manifesta em camadas, 1, 2, 3 camadas, né, em distâncias diferenciadas do corpo. E essa aura, hoje a gente vai ver que tem coisas muito interessantes. E ela representa, né, o que acontece no nosso corpo físico. Representa, ela reflete, ela mostra, ela muda a aparência em função da nossa saúde, né, do nosso estado emocional, da elevação do nosso pensamento e oração, do nosso estado de alma. Ela ela mostra, ela transparece o que vai no nosso interior, e esse nosso interior inclui, então, o corpo físico, o perispírito e a nossa individualidade, os registros que nós temos da nossa história, da nossa caminhada evolutiva. Então, quem percebe a nossa aura, ou se conseguirmos medir a nossa aura através de instrumentos, através de equipamentos, através da ciência, coisa que no futuro, com certeza, será possível, será uma fonte, então, de diagnóstico de nosso estado, dos nossos estados de saúde moral, espiritual e muito mais. A aura humana, ela é chamada também de psicosfera ou fotosfera psíquica, que são termos criados pelo espírito André Luiz, né? Psicosfera ou fotosfera psíquica. E também Leon Denis denomina de fotosfera humana, que é uma expressão empregada por ele. Ela tem uma forma ovoide, né, circulando o corpo, e mostra aspectos cromáticos, ou seja, mostra cores em dinâmica variação, né? Então a aura ela fica variando as cores, é como se fosse uma luz dessa que aparece em shows de dança, de música, em que ela vai mudando a cor, né, e mudando a velocidade que ela vai acendendo, que ela vai piscando. Isso em função, então, dos pensamentos, dos sentimentos, das intenções e dos estados que vão na alma e que vão no corpo físico. Tudo isso aí, então, influi nas cores e na dinâmica de mudança de cores. Porque quando a gente fala em cromático, a gente está falando em cores, né? E quando fala em cores, a gente está falando em frequências. E essas ondas que formam a aura, segundo André Luiz, elas são ondas eletromagnéticas. Obviamente, ondas eletromagnéticas de uma realidade
do mundo espiritual, né? Porque o mundo espiritual é feito de matéria sutil, de matéria quintessenciada, como foi falado a Kardec pelos espíritos. Então, essa realidade espiritual que é composta de matéria sutil, matéria quintessenciada, é composta também de uma energia diferenciada, de uma energia sutil. E essa energia, segundo André Luiz, são ondas eletromagnéticas. E a palavra aura, ela vem do latim, aura, brisa, sopro. E para a percepção dela, diversos métodos têm sido aplicados. É a percepção. O método, existe, por exemplo, o chamado método químico. O método químico para se perceber a aura, ele é experimental também. Não existe ainda um consenso, não existe ainda uma maneira universal de se fazer essa pesquisa, de se fazer esse estudo. Mas é a percepção da aura com o uso de produtos químicos, como a realizada pelo médico Walter Kilner, em 1911, usando filtros coloridos contendo diciamina dissolvida em álcool. Então, através desse álcool e diciamina, dentro de tipo de uma garrafa, ele permitia, então, que a pessoa visse a aura. E é interessante também que, desde 1872, quando aconteceu o progresso, né, da ciência, com o aparecimento da fotografia, então, e a possibilidade de se fotografar espíritos materializados, também existia a possibilidade de fotografar formas luminosas da aura. No relato de Leon Denis, na obra No Invisível, ele fez uma experiência interessante. Né? Nós temos na fotografia, antes da fotografia digital, era a fotografia que se fazia utilizando o negativo, em que, através do negativo, se faziam a cópia positiva, que eram as fotografias, né? Que, a partir de um processo químico de revelação, né, passando por reveladores, fixadores, saía a imagem que estava adormecida, que estava latente, numa folha de papel ou numa placa com substâncias químicas, ela se tornava, então, visível e permanecia estável, né? Esse é o processo da fotografia. E existe, então, o chamado revelador, que é um líquido que se mergulha o papel, e nesse revelador, então, aquela imagem que estava escondida, que estava latente, ela se torna patente, ela aparece. E o Leon Denis, então, colocou a mão dentro de em uma câmara escura, né? Ele colocou a mão dentro de um líquido com revelador e sobre esse líquido um papel fotográfico virgem, sem ter sido impressionado por luz. E fez uma oração ardente, né? E quando ele fez, apareceu então formas, né? O tipo de uma chama, uma fotografia em forma de uma vela, de um rolo, né? Revelando então os eflúvios emitidos pela mão dele, né? Nesse momento de oração contrita que ele fazia, né? Então era uma maneira de se fotografar a aura, de se medir a aura num estado específico, no caso, num estado de oração. Existe também o método eletrônico de perceber a aura, né? Que, na verdade, né, o método eletrônico é um aperfeiçoamento do método elétrico, né, em que campos elétricos interagindo fazem aparecer em papel fotográfico o que se dizia ser a aura. Mas as pesquisas feitas, se chegou à conclusão, né, principalmente Hernani Guimarães Andrade, chegou à conclusão que era o chamado efeito corona, que é um efeito em que a alta tensão ioniza o ar ambiente e provoca lampejos de luz
e essa luz, então, ela era registrada. Mas pela pesquisa de Hernani Guimarães Andrade, esses registros eram registros do efeito corona. Mas existem pesquisas, né? E eles usam a cérebro-bobina de Runcorff, descrita por Alberto de Rochat também, que era um pesquisador do assunto. Também é interessante observar que Kirlian, né, lá na Rússia, na mesma época, princípios da década de 40, iniciava suas pesquisas nesse mesmo tempo em que Harold Saxenburg, né, do outro lado do oceano, lá na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, estava medindo os campos eletromagnéticos em torno dos seres vivos. Ele usava voltímetro eletrônico, milivoltímetros, e esse milivoltímetro ele media esses campos em torno do... Ele ficou durante 40 anos fazendo essas pesquisas e vendo, então, e fazendo registro desses campos que ele encontrou em seres vivos, vegetais, minerais, vegetais, animais e no próprio ser humano. Existe também um método que é muito interessante, é o chamado método anímico mediúnico, porque a aura é conhecida desde tempos imemoriais, né? Detetada via evidência. A gente vê que essas pinturas, né, da Idade Média até anteriores, elas mostram, então, os santos com aquela aura, né, em torno da cabeça. E eles, então, já percebiam essa realidade, né, que era a aura. Né? E hoje, depois das pesquisas metapsíquicas, né, feitas principalmente por Charles Richer, na França, um pesquisador, ganhador do Prêmio Nobel de 1913, ele foi laureado sobre seus estudos feitos sobre a anafilaxia, né? E depois ele passou a fazer estudos de pesquisas psíquicas e criou a metapsíquica, né? E através de suas pesquisas, ele pesquisou também a aura. Existem as chamadas pesquisas parapsicológicas, e na Rússia eles davam o nome de psicotrônicas, e principalmente com o advento do espiritismo, que se interessou pelo ser na sua completude, incluindo aí o perispírito, a alma, o espírito e a própria aura, né? Agora, existe um método também que é um aperfeiçoamento, e ele é o chamado método de técnicas associadas. Então, nas experiências da doutora Valerie Hunt e sua equipe, empregando recursos eletrônicos associados aos anímicos mediúnicos, foi estudado o campo de energia neuromuscular estrutural. Analisando em seguida, à luz da matemática, os modelos de ondas registrados por uma análise de Fourier, né, que estuda as componentes, né, harmônicas de um sinal, né, e análise da frequência de um sonograma, os cientistas chegaram a resultados notáveis. E daí eu vejo uma parte importante, né, nessa pesquisa, que eles buscavam a universalidade. Ou seja, se o vidente estava vendo aquela aura, estava vendo aquela alteração na cor da aura, em função de uma oração, por exemplo, como aquele caso do Leon Denis, ele também era registrado por um método associado de registro Kirlian ou de registro, ou de outro tipo de registro elétrico. E aí, quer dizer, se o que o vidente estava vendo era a mesma coisa que estava sendo registrado pela parte eletrônica, então isso aí diminuía a probabilidade de ser alguma coisa aleatória, alguma interferência, alguma coisa assim. Então essa universalidade, né, das referências, das fontes tiradas nas pesquisas científicas que Kardec usou com bastante frequência, né, vários médios em vários locais, ele fazia a mesma pergunta e quando a resposta batia nesses vários locais, ele registrava então como sendo
uma informação vinda do plano espiritual. Esse aí, então, é o chamado Registro Universal, né, dos ensinos dos espíritos. E esse método, então, é um método científico, né? Eles usando, então, sonograma, série de Fourier, estatística, e fazendo, então, observação com pessoas com videntes e com registros de pessoas físicas. É muito interessante, então, e tem muita capacidade de registro científico, de aceitação, de acolhimento, né, nos meios acadêmicos, porque a estatística ela demonstra, através desses estudos, que a probabilidade de alguma coisa desse tipo acontecer por acaso é muito remota. Grato, Carlos. Excelente, excelente material. Acho que vai dar realmente para que a gente possa fazer uma excelente reflexão e um excelente estudo. Vamos lá, trazer o pessoal. Você quer completar mais alguma coisa ou já passamos aqui para... Eu queria só agradecer você por essas palavras e ver a opinião deles, que com certeza vão acrescentar bastante coisa aí. Pai Norberto. Bom, Carlos, parabéns pela exposição. Enquanto você falava, eu estava consultando aqui o livro do Zalmino, e, na verdade, eu não vou complementar o seu assunto, a sua exposição. Eu tenho, na verdade, uma dúvida. Quando nós iniciamos o estudo do perispírito, nós estudamos o perispírito, foram diversos programas, os primeiros lá, perispírito. Depois nós estudamos, num determinado momento, o duplo etérico. E agora estamos estudando a aura. Quando nós estudamos o perispírito, nós estudamos as propriedades do perispírito. E entre as diversas propriedades tem a luminosidade. É uma pergunta que eu estou fazendo. Nós estamos, então, naquela aula, falando sobre a aura. Ou, aí que está a minha dúvida, o perispírito também tem uma propriedade luminosa, o perispírito em si, porque até agora estamos estudando a fisiologia espiritual, né? Se eu posso dar esse nome, entre espírito, perispírito, duplo etérico e aura. Nós estamos vendo essas complexidades. A pergunta é, quando estamos estudando lá, estamos falando da aura ou do perispírito mesmo? Um fato importantíssimo essa questão sua aí, que foi um fato que também eu acho que teve quando eu estudando isso aí, deu uma aclarada da importância exatamente do perispírito, né? Obviamente que o perispírito é o substrato material que acontecem as coisas, né, do ser. Então, com certeza, a aura parte ali do perispírito. Então, a gente vê aí nesse estudo de hoje, a importância do perispírito é muito maior do que a gente pensava nele, só como uma simples ligação entre o corpo físico e o espírito em si, né? Ele é muito mais, né? E a aura também, ela reflete tudo o que acontece no ser. Variações no perispírito, se tem mancha no perispírito, se não tem mancha no perispírito, tudo isso aí reflete na aura, na maneira como ela é percebida pelos videntes e pelos instrumentos que fazem essa pesquisa. Então, daí a gente vê, né, essa dupla conclusão. O perispírito é muito importante e a aura também é muito importante por ela revelar tudo o que acontece no ser como um todo, seja ele encarnado ou desencarnado, né? Tudo que acontece no ser aparece ali na aura, né? Então, o dia que a gente tiver estudos profundos sobre isso, um diagnóstico de imagem, né, da aura, feito em termos de consultório médico, com certeza a gente vai chegar nesse tempo, ele vai revelar para a gente tudo que acontece no nosso interior, literalmente no nosso interior, incluindo aí perispírito, espírito, alma, duplo etérico, tudo que acontece nisso reflete
na aula e ela muda a sua maneira de se apresentar. Uhum. Vou trazer aí para a conversa também o Paulo Lodi. Paulo, bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Parabéns aí, Carlos, pela exposição sucinta, mas bem profunda, bem didática, né? Eu queria meter o meu dedo aqui nessa conversa aí e dizer que esse brilho ele tem uma origem mais profunda, né? Ele não está no perispírito, ele vem do espírito, né? Sendo o espírito o corpo do espírito, né? Quanto maior o grau de pureza do espírito, maior essa luminosidade e, portanto, essa propriedade também do perispírito, e maior é o campo áurico, né? Já que a aura aí, como bem colocado pelo Carlos e o Norberto falou, está no livro, né? Ela é a emanação do espírito que ultrapassa ali o corpo mental, o perispírito, do pretérico e o corpo, e se irradia além do corpo físico, né? E existem estudos aí mais atuais que conseguem medir, inclusive, esse campo magnético para fora do corpo físico, né? Há especulações aí sobre o campo áurico do Chico Xavier, que foi medido, etc., né? Mas tudo isso tem uma fonte única, que vem lá do espírito. Então, o resto é acoplamento, né? Se me permite fazer essa colocação, né? E como nós vimos aí, o Carlos muito bem explicou aí, né? Esses métodos aí de avaliação são muito interessantes e a gente percebe que vão sendo aperfeiçoados com a tecnologia, com a inteligência, com os estudos. Começaram ali no século XIX, e aí permearam o século XX, e nós ficamos sabendo aí mais, e aí nós ficamos tendo mais conhecimento desses métodos aí pela fotografia do pensamento, fotoquilha, etc., né? E essas técnicas associadas, e com certeza hoje, se a ciência quiser, consegue aprofundar muito mais essa questão, né? Mas eu queria fazer outro adendo aqui também, que assim, parece-me que muitos cientistas pararam nessa curiosidade, né, de dizer que, de fato, nós temos uma vibração, nós temos um campo áurico, e isso pertence à categoria dos seres vivos, propriamente dito, e talvez até de alguns seres inanimados. Mas não se vai além. Ou seja, eles usam, muitos materialistas, obviamente, para dizer que, ok, temos energia, temos esse campo, etc. e tal, mas que isso efetivamente não comprova a existência do espírito e a sua imortalidade. O que eu diria que talvez tenha um campo aberto aí para maiores estudos futuramente, né, quando provavelmente o grau de evolução moral do nosso planeta comportar, e obviamente os cientistas aí vierem com, digamos assim, sem parcialidade, né, colocando ali única e exclusivamente, como no estudo da reencarnação, o seu olhar científico, e não o preconceito já a respeito daquilo lá, ou seja, eu já vou estudar um fato para provar que aquilo não existe, então eu já estou cheio de intenções duvidosas ali, e não estou fazendo de fato ciência, né, que é observar, coletar, analisar, e aí tirar conclusões acerca daquele assunto. Mas ok, assim como as mesas girantes, vieram aí as formas de comprovação, como o Carlos muito bem colocou, né, dos métodos, começando lá com o químico e passando pelo eletrônico, que foi aperfeiçoando, né, e eu acredito que pode se aperfeiçoar muito mais agora, já que temos muitas possibilidades dentro da ciência, né, e assim nós continuaremos esse estudo aí para finalmente nós chegarmos à constatação do espírito, né. E outra coisinha que eu gostaria de falar rapidamente, que talvez não seja tão relevante assim, mas esses estudos, eles mostram, né, quando a gente coloca digital ou à mão, então só para esclarecer o público, de repente, para eles não acharem que a aura refere-se somente ao dedo e às mãos, que essa é a maneira mais fácil, foi mais fácil, né, de avaliar, mas subentende-se que colocando uma abstração para o todo, né, o campo áurico ele está ao redor do nosso corpo físico, né, e por isso que quando os campos áuricos aí se interpenetram, nós temos
diversos fenômenos psíquicos muito interessantes, né? Ou seja, as radiações psíquicas de todos se conectando e formando o inconsciente aí, né? O inconsciente pessoal de cada um, formando um inconsciente coletivo, pequeno, médio e gigantesco em torno do planeta. Era isso, Paulo. Obrigado. Eu gostaria de fazer uma tréplica aqui sobre a réplica dele. Essa questão do perispírito, né, de ser a fonte da luminosidade. Me veio na ideia aqui a questão da lâmpada incandescente, né, aquela inventada pelo Edison lá. Aí a pergunta é, a luz vem do filamento ou da onde que vem a luz? Vem da energia, né? Então aí que está, quer dizer, quem acende, quem é o transdutor que transforma a corrente elétrica em onda eletromagnética é o filamento, né? Agora, a energia é que faz, se você colocar mais energia, a luz fica mais branca, a menos energia, ela fica mais avermelhada. Então, o comprimento de onda da onda emitida vai ser em função, então, da energia que vai chegar até ela. Mas ela é o substrato material que permite, então, que aquela energia decole do filamento aí e se irradie. Então, eu imagino que o perispírito, ele é a fonte de toda a matéria que existe no ser. É quando fala que o espírito é matéria quintessenciada, na verdade, se a gente puxar a nomenclatura, a matéria quintessenciada é o perispírito. O espírito, em si, ele é informação. E informação, ele é imaterial. Agora, na explicação que foi dada ali, no nível de entendimento que tinha, era exatamente nesse sentido. Agora, se a gente pensar no perispírito, né, hoje em dia, com o conhecimento que a gente já tem, com a informação de André Luiz falando em onda eletromagnética, né, então ele fala em Evolução em Dois Mundos e outros livros, isso aí. Então a gente começa a pensar no perispírito com muitas coisas que a gente pensava que seria do espírito, seria no perispírito. Agora, obviamente, o que permanece depois, né, no fim, seria a informação, né? Mas agora, a informação, para ela existir, ela tem que ter um substrato ou material ou energético. A gente já comentou isso aqui antes, né? Então, e a gente também estudou falando que o perispírito, ele sempre acompanha o espírito, né? Ele é permanente. Então, quer dizer, o espírito precisa de um substrato, sempre, né? Então, essa ideia da gente atribuir ao espírito alguma propriedade, entre aspas, materiais, as propriedades dele são, quando muito, energéticas, mas material, o espírito não tem mesmo nada. O perispírito, sim. Eu não sei se você concorda com isso, se você acrescenta, se você tem não sei o que se chama, depois da tréplica, acho que é quadro, sei lá. Só até para complementar um pouquinho, né? Dentro da doutrina, são três coisas, por assim dizer, né? No universo, né? Deus, espírito e matéria, né? Então dá para a gente já começar. Quem quer falar agora aí? Norberto quer comentar alguma coisa, velho? Mas não em cima do que o Carlos falou, que concordo com ele tudo certinho. Mas numa coisa que o Paulo falou, eu queria só compartilhar para ver se o meu entendimento também converge para o entendimento de vocês. Eu não tenho dúvida que a maior contribuição da luminosidade da aura vem do espírito, né? Do padrão mental, eu acredito certo nisso. Entretanto, o conjunto de células que compõem o corpo também gera um campo eletromagnético que compõe essa luminosidade. Tanto é que quando o corpo está doente, a luminosidade é menor. E mais, né? E aí também que eu queria também fazer no centro, lá no Amor e Caridade, na década de 80, eu não sei quem levou lá um aparelho Kirlian, e inclusive eu coloquei o dedo lá para medir a energia e coisa e tal. E uma experiência que nós fizemos, nós pegamos uma folha de uma árvore, nós tiramos a folha da planta e fizemos lá, e tinha um campo energético. E depois deixamos a folha descansar ali por 30
40 minutos, e tiramos outra fotografia aquela. E aí o campo energético já tinha diminuído consideravelmente, visivelmente, né? A pergunta é, então, este campo luminoso também existe no reino vegetal, né? Então, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, e poderíamos chamar, é correto chamar também para os vegetais este campo como a aura do ser vegetal ou não? É correto falar desse jeito? Essa questão do Hernani, existe também, se você colocar uma moeda lá também, ela aparece a aura dela. Por isso que é o efeito corona. A moeda, ela não tem nada vivo nela ali, né? Então, o que a gente registra ali é efeito corona. O Hernani falou assim, conforme ela penetra mais ou menos nas camadas do papel fotográfico, ela dá alteração de cor, né? E não conseguiu estabelecer uma correlação entre doença e as cores da fotografia Kirlian, né? Então, o Dr. Hernani teve muita pesquisa sobre isso, né? E foi exatamente nessa época, em 1980, por aí, né? E outra coisa que acontece, o Dr. Hernani fez aquele efeito fantasma que chama, que você pega a folha, faz a fotografia Kirlian da folha. Depois você corta a folha com a tesoura, põe lá e tira a fotografia, aonde está cortada aparece inteiro. Você fala assim, isso aí é a alma é a aura, né, da folha. Aí o Dr. Hernani estudou e falou assim, não, isso aí é a umidade dela que ficou ali, né? Então é a umidade que, se você secar, ela não aparece aura nenhuma naquele lugar que está vazio. Então é esse tipo de pesquisa que o Dr. Hernani fez, né, e você vê que é uma visão científica dele fazendo isso aí. Então, ele nunca conseguiu estabelecer uma correlação, né, entre a aura e a fotografia Kirlian. Agora, pode ser que existam outras pessoas que conseguiram fazer, e pode ser até que exista, né, alguma técnica que faça, registre a aura, né, verdadeiramente aquela aura vista pelos videntes, né? Tem muita história interessante sobre isso aí, né? A questão das pessoas verem a aura, ele citava o caso de uma italiana que era médium, e ela tinha evidência da aura. E o filho dela também tinha essa evidência. E ele se divertia, que ele era criança, vendo a aura dos peixinhos no aquário. Aí um dia chamou a mãe e falou assim, mãe, todos esses peixinhos aqui tem um desenho em volta dele parecido com o peixinho. Agora, tem alguns ali que não parecem com o peixinho. Mas qual? Aqueles pretinhos ali, ó, ele parece com outra coisa. O que ele parece? Ele parece mais um sapinho. Era um girino, né? Então, o menino percebia que aquele campo em volta já era a forma, ele acontecia ali a mutação, né, dele ser da água para a terra, né? E aí aparecia, então, já a perninha, o rabinho do sapo ali, e não do outro. Então é muito interessante, o Hernani tem muita pesquisa sobre isso. E eu vou pedir perdão para os amigos que nos assistem, porque o tema muitas vezes é intrigante, é difícil, e é difícil mesmo, né? São assuntos que Kardec não trouxe nesse nível de detalhes, não está na doutrina espírita nesse nível de detalhe, né? E a gente vai conseguindo de estudos complementares da doutrina. E também, sem querer, me antecipar aos próximos temas de estudo, quando nós formos estudar a evolução do perispírito, o Dr. Hernani usa um termo de protoformas perispirituais para designar este corpo organizador biológico dos seres que ainda do reino animal e também do vegetal. Então, a função, por exemplo, organizadora do perispírito
em nós, que nós já estudamos, ela existe também no vegetal, faz parte da evolução. O vegetal tem um perispírito? Não poderíamos falar assim, porque ele não tem espírito, mas ele tem algo que organiza. Quando você faz um enxerto de um vegetal no outro, aquele ramo sai exatamente do mesmo jeito do pé que você plantou. Existe um organismo, existe uma estrutura, né, dando forma, dando descendência. Então, existe alguma coisa. O perispírito que nós estudamos hoje, ele existe nos outros reinos. Ele também está, como o nosso perispírito, num processo evolutivo. Podemos dar o nome de perispírito? Talvez não. O Dr. Hernani usou aqui, não sei se o termo foi cunhado por ele ou ele emprestou, mas de protoformas perispirituais, né? Está na página 298 do livro do Zalmino lá, o Zalmino citando o Dr. Hernani, né? É isso. Mas eu vou voltar essa bola para vocês. Seria correto falarmos que esses vegetais, por exemplo, que têm este halo energético, poderíamos dizer que seria a aura do vegetal? Carlos? Eu entendo que sim, viu, Beto? Porque assim como os animais, né, os vegetais têm princípio espiritual, a gente pode falar em princípio perispiritual também, que liga ali. E o Dr. Hernani afirmava também sempre que tudo que é vivo reencarna, né? Então, a diferença que a gente tem com relação à animalidade é que a gente tem livre-arbítrio, né? E a racionalidade. Então, agora, a gente tem muito mais coisa em comum com a animalidade que a gente queria ter, né? Inclusive os próprios atos de violência, de agressividade, tudo isso aí é herança que a gente traz da animalidade, que está lá nas profundezas do nosso perispírito, que a gente tem que estar lutando e limpando isso aí, né? São as manchas do perispírito que a gente tem ali. E faz parte do nosso exercício evolutivo a gente eliminar, né? É um exercício para exercitar a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é incipiente. Agora, se a gente conseguir eliminar pela ação da nossa vontade, né, o egoísmo, né, esses sentimentos que a gente traz da animalidade, que a gente adquiriu durante milhares de anos, é porque a nossa vontade é poderosa. Tá? Ela é igual fazer exercício levantando halteres de 300 quilos. Né? A gente chega a levantar um halter de 300 quilos, é porque a nossa musculatura é forte. Começa levantando mais fraquinho e depois chega lá. Então, a gente faz parte do nosso exercício existencial, a gente eliminar, então, esse atavismo que a gente traz, essa herança atávica, né, do tempo que a gente vivia nos reinos inferiores da natureza. Ótimo. Paulo, quer complementar mais alguma coisa? Não, queria agradecer ao Carlos aí pela explicação que ele deu, muito boa, da comparação da lâmpada, que é exatamente isso, né? Eu tentei dizer o que ele disse, mas ele foi muito mais preciso, né? Então, é exatamente isso, né? O espírito ali como fonte e o perispírito como o adorno material. O Kardec chama de ser material, a matéria mais quintessenciada, como o Carlos disse, mas aí refletindo realmente isso, né? E se o espírito é energia, aí não podemos deixar o Einstein de lado, como o Carlos disse, né? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, tá tudo nessa razão aí, o espírito como fonte da energia ali. Não sabemos muita coisa sobre o espírito. Né? Nós ainda somos aprendizes do perispírito, né? Então, a explicação do Carlos foi muito boa, né? E sobre essa segunda parte que o Norberto colocou, e o Carlos também comentou, é o princípio inteligente, né? O princípio inteligente do universo, como o próprio nome diz, ele é inteligente. Então, ele é guiado por algo que também não sabemos, né? Pelo princípio divino aí que sabe o que tem que fazer em cada reino, né? Inclusive, uma pedra, se pegarmos, né, ela está inanimada.
mas se você for analisar as forças eletroquímicas que ocorrem entre os minerais, nós teremos ali no quartzo o silício se ligando com o oxigênio, o alumínio se ligando com o oxigênio, e isso tudo está em movimento, mas a gente olha a pedra e aparentemente ela está parada, mas, entre aspas, a vida ali se movendo, né? É o princípio inteligente querendo o outro reino, querendo o vegetal, e o vegetal querendo o animal, e aí o animal, como o Carlos bem colocou, querendo a razão, e como o Emmanuel bem coloca, portadores da razão queremos angelitude, que é o próximo passo nosso, né? Depois do mundo de regeneração, aí vamos evoluir para a conquista do amor e buscar outros degraus aí da nossa evolução, que não sabemos como é que vai ser, né? Então é isso, Paulo, obrigado. Eu agradeço. Só fazer um comentário também. Uma das explicações aí, fiquem à vontade, para as asas dos anjos são espíritos elevados com a sua aura expandida. Né? Então tem que ser impressão de asas, mas é a aura que se expande. É uma informação que eu trago, que eu ouvi e que eu entendo que faz sentido para isso. Mas gostaria de ouvir vocês, Carlos também, fique à vontade com relação a isso. Eu acredito que quando a gente fala em aparição, quando a gente fala nas coisas religiosas, elas, por trás do mito, por trás das coisas fantasiosas, sempre tem alguma realidade ali, né? Alguém enxergou um ser, assim, um ser de luz, né? E aquela luz parecia uma asa, então atribuiu, e aí forma-se na psicologia tem aquela chamada Gestalt, né? Que você identifica uma forma na nuvem, você vê elefante, vê um monte de bicho na nuvem, que é o seu cérebro, na hora que juntam a mente, né, em geral, ou o espírito, na hora que você enxerga alguma coisa com uma forma que tenha um padrão interno da gente, a gente define aquilo, que é um elefante, aí você enxerga um elefante. Então eu acho que isso aí forma arquétipos também. Então esse pessoal enxerga lobisomem, enxerga mula sem cabeça, enxerga isso, enxerga aquilo, é fruto da visão de entidades espirituais, visão no sentido de evidência, de enxergar com os olhos da alma, né? Não com os olhos ópticos, né? Com a percepção, e daí cria toda a mitologia que existe por aí, né? Os próprios deuses, né, dos antigos aí, eles eram espíritos evoluídos que de uma maneira ou de outra se manifestavam, se apareciam, e aí forma-se toda uma história, toda uma mitologia, né, depois de uma tradição oral. Mas aquele Campbell é um antropólogo americano que estudou os mitos, tem estudos muito interessantes sobre isso, né? E os povos primitivos, em geral, também, então, por trás de toda a mitologia que tem, pode ver que, se a gente for estudar e procurar, a gente vai encontrar algum fundamento ali, né, que tenha racionalidade. Ótimo, Carlos, grato. Norberto, quer fazer algum comentário final? Tranquilo? Carlos, seu comentário final, já para que a gente encerre o nosso estudo de hoje. É uma pena, como diz o Paulo Lodi, né? Estamos aqui como eternos aprendizes, né, Paulo? Nós somos eternos aprendizes. Não, é verdade. Eu achei que desse capítulo aí foi um ponto muito importante para a gente perceber a importância do perispírito e a importância da aura. É uma coisa que, né, eu pelo menos, eu não tinha ela assim tão bem enfocada, né, a partir desse estudo aí. E ainda mais aí que vocês falaram aí, acrescentou mais coisa ainda. Acho que valeu a pena, sim. Com certeza valeu a pena. Agradecer a vocês pela companhia, agradecer ao Carlos pela brilhante, né, explanação, exposição. Convidar para a semana que vem, estaremos falando sobre perispírito e evolução. E desejar a todos a paz e a luz do Mestre Jesus. E até a próxima semana.